Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Eu vou começar aqui as etapas da massa de pão. Eu vou fazer uma massa comum, uma massa de pão, aquele que você come com uma manteiguinha, com café, com leite, ao seu gosto. Aquela massa simples, sem recheio, tá bom? Eu já coloquei na vasilha, vou posicionar o celular, eu já coloquei na vasilha a farinha de trigo, cerca de meio quilo. Eu vou adicionar fermento, o sal e o açúcar. Os secos eu vou misturar e depois eu vou colocar o ovo, a água e o leite. E vou misturar, e o óleo, e vou misturar tudo. E vou acrescentando farinha. Eu vou tentar gravar tudo para vocês passo a passo, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Até agora eu só coloquei a farinha na vasilha. Gosto de fazer fermentação lenta. Eu não gosto de fazer um pão com muito fermento. Eu prefiro que a massa ela fique bastante tempo crescendo, tanto no primeiro quanto no segundo crescimento. Então aqui, para uma massa de 1 kg de trigo aproximadamente, eu uso uma colher rasa de fermento químico. Rasa. Não chega a 10 gramas, como eu não tenho balança, deve chegar mais ou menos 7, 8 gramas. É realmente uma colher rasa de fermento químico. O açúcar, vocês medem ou uma xícara de 200 ml ou 9 colheres de açúcar. O pão não vai ficar doce. 5, 6, 7, 8. Vou pôr 8 porque eu enchi bastante a colher, tá? Então não vai ficar doce, vai ficar uma massa maravilhosa, uma massa muito gostosa. Lembrando que eu não tô com luva e nem máscara, porque eu tô fazendo pro meu consumo, tá, gente? Se eu fosse fazer pra fora, eu estaria de touca, de luva e de máscara. Então aqui, açúcar, farinha, fermento e sal. Vou misturar tudo, já volto. Pronto, já misturei tudo. Agora eu vou fazer um buraquinho aqui no meio. Vou acrescentar os ovos. Procura separar os ovos, tá? Pra antes de pôr na vasilha, pra não acontecer de nenhum tá quebrado. Os meus aqui eu sei que estão frescos. Eu vou acrescentar todos os líquidos agora, tá bom? Pronto, já acrescentei os ovos, o óleo, o leite e a água, ó. Agora eu vou mexer. Só coloquei cerca de meio quilo de trigo na vasilha. Eu vou colocar mais já. Ó, pessoal, eu mexi, ficou uma massa pesada, grudenta ainda, tipo massa de bolinho de chuva. Aí eu vou acrescentando a farinha de trigo, tá? Vou acrescentando a farinha e continuo mexendo com a colher. Tá? E daqui a pouco eu já vou pra mão, ver como que tá. Daqui a pouco eu já vou começar a mexer com as mãos. Ó, pessoal, já fui acrescentando farinha, ó. Eu tô vendo que a massa tá começando a não pegar na minha mão. Vou despejar ela na pia. E agora eu vou sovar. Ó, limpa toda a vasilha, tira o restante de massa. Reserva a vasilha, que você vai deixar ela crescer nessa mesma vasilha que você fez a massa, tá bom? Aqui eu vou começar a sovar ela. Vou juntar ela aqui, porque ela ainda tem uns pedaços, tem farinha. Eu vou acrescentando farinha aos poucos. Quando eu vejo que por fora ela tá começando a pegar na mão, eu começo a sovar ela com óleo, tá bom? Pra a massa não ficar pesada, a massa vai ficar super leve, mas ainda aqui vai farinha. Porque eu tô vendo que ela ainda precisa de farinha, mas aí eu tenho que ir bem pouquinho. Sovar a massa. E eu puxando
farinha. Eu vou rasgar a massa. Rasgar a massa é você empurrar. Com essa parte da sua mão aqui, você empurra a massa e puxa. Aqui eu tenho um punhado de farinha, que eu vou puxando devagarinho e lambuzando a bancada. Ó, eu vou puxando a massa de fora pra dentro, com as pontas dos dedos e amassando com essa parte da minha mão. Eu puxo com a ponta e empurro com a parte inferior da minha mão. E vou puxando um pouquinho de farinha, quando eu vejo que ela vai começar a grudar. Rasgar a massa, você vai rasgar e puxar. Ó, pessoal, ainda tem um pouco de farinha aqui, eu não usei tudo, é só um punhadinho, não tá mais grudando na bancada. É lógico que conforme eu vou mexendo com ela, ela começa a grudar, mas aí eu pego e uso óleo. Nesse ponto aqui, eu não uso mais farinha de trigo, porque senão minha massa vai ficar muito pesada, ela nem tá grudando mais. Mas conforme eu for sovando, mexendo nela, ela volta a querer grudar na bancada e na minha mão, porque eu tô ativando o glúten. Só que se eu for toda hora tacar um monte de farinha, a minha massa vai ficar extremamente pesada e seca. Esse meu pão, ele fica molhadinho, fofinho. Ele dura até 4, 5 dias fechadinho no saquinho. E o óleo é um dos truques. Eu sovo cerca de 20 minutos a massa. Você vai sentir que ela tá cada vez mais macia. E ela começa a estourar umas bolhas. Ó, vou colocar um pouquinho de óleo. É bem pouquinho. E espalho. Você vai sentir que ela começa a estourar umas bolinhas. Ó, pessoal, aqui eu já cheguei no ponto que eu quero. Minha massa tá macia, tá fofinha, tá lisa. Ó, minha massa tá lisa, fofinha. Eu vou colocar ela na vasilha e ela vai crescer. Eu deixo ela crescer por cerca de mais ou menos umas 4 horas. Fermentação lenta na vasilha que eu fiz a massa, tá bom? Ó, pessoal, a massa já cresceu, já tirei ela ficou 3 horas e meia, tá? Já tirei ela da forma. Eu faço entre 4 e 5 pães com uma massa de 1 quilo. Eu vou cortar ela em um pedaço aqui, porque eu vou ver os modelos de pães que eu vou fazer. Ainda não me decidi, tá bom? Ó, eu deixo ela comprida e tiro uns 5 dedos. Tô abrindo ela de comprido, não tem uma medida, a espessura não é nem muito fina, nem muito grossa. Eu não meço nada, tá? Eu faço tudo a olho. Eu vejo a espessura da massa. Aqui eu vou enrolar. Eu vou enrolando e apertando. Enrolando e apertando. Uma forma untada com manteiga, só untada. Ele vai crescer e vai encher. Agora são 9h30 da noite. Eu vou assar esse pão amanhã. Eu vou assar esse pão só amanhã. Por volta das 7 horas da manhã. Então ele vai cobrir toda aquela forma. Aqui eu vou fazer bolinhas. Vou fazer 5 bolinhas.
Com a própria palma da mão, você roda a massa, as bolinhas, e ela vai pegando o formato. E eu vou pôr aqui dentro da forma, aquelas formas de pudim comum, tá? Ó, pessoal, como a minha massa tá por dentro, ó. Essa massa eu acabei de cortar ali com a faca, ainda não bolei. Ó como ela tá por dentro, toda cheia de bolinha, ó. Esse é o fermento. Ó, vou fazer uma bolinha. Dessa bolinha, vou pegar mais um pouquinho, que ficou pequeno. Ó, é só fazer uma bolinha, você vai fazendo uma bolinha e vai modelando ela aqui, tá? E pôr na forma. Agora eles vão crescer até amanhã de manhã. E eu mostro pra vocês o crescimento e quando eu for assar. Oi, aqui estão os pães, tá? Crescidos. Eles vão crescer mais no forno, já já eu mostro pra vocês o resultado. Ó, pessoal, aqui estão os pães, tá? Eu esqueci de falar, eu não passo gema, não passo nada pra assar. Quem quiser, depois quando tirar do forno, pincela a manteiga em cima. Eu também não passo, eu deixo ele assim. Cortei um pra vocês verem, fiz um pequenininho, pra vocês verem por dentro. Olha a textura desse pão por dentro. E olha a maciez desse pão. Ó, aqui eu tô apertando por cima, né? Eles estão super quentes, mas olha, estão muito quentes, gente. Esse é o resultado do pão. E por favor, pessoal, se inscrevam no canal e deixe o seu joinha quando assistirem os vídeos, tá bom? Para que esse canal continue e eu possa estar passando para vocês mais receitas bacanas, tá bom? Fiquem com Deus, beijo, até logo!